Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Olá, galera! Eu sou a professora Jade, professora de língua portuguesa do curso Sou Marinheiro. Vamos embarcar na aula de coesão textual? Vimos que a coesão textual é um dos fatores determinantes da textualidade, e ela é a conexão interna entre os vários elementos linguísticos do texto. A coesão textual, ela pode ser lexical, sequencial, por elipse, substituição e referencial, sendo que a referencial ela pode ser anafórica ou catafórica. Lembrando que essa classificação é de acordo com alguns autores. Outros autores classificam a coesão, os tipos de coesão textual de modo diferente, como correferencial e assim por diante. Mas essas são as que aparecem mais comumente nas provas, nos processos seletivos, pelo menos com esses nomes. A coesão lexical é relacionada ao uso do vocabulário, sinônimos, que são palavras com significado próximo, antônimos, palavras com significado opostos, hipônimos, que são termos específicos, e hiperônimos, termo geral. Por exemplo, animal é um hiperônimo, gato, cachorro, papagaio é o hipônimo do hiperônimo animal. E a coesão textual lexical está relacionada à conexão dos sentidos do texto. Por exemplo, a prova da Escola de Aprendizes Marinheiro contém questões de português, matemática, inglês e ciências. Essas disciplinas devem ser estudadas com o mesmo grau de importância. As disciplinas, a palavra disciplinas, ela retoma português, matemática, inglês e ciências. Ou seja, ela está evitando a repetição do nome das disciplinas e, ao mesmo tempo, está fazendo com que mantenha relação do primeiro período com o segundo período. Coesão textual sequencial está relacionada à sequência do texto, à progressão, ao uso de conectores, as conjunções. Ela conecta uma nova ideia ao período anterior. É responsável pela ordem, sequência, continuidade do texto. Então, por exemplo, o candidato foi bem na prova, portanto, foi aprovado para a próxima etapa. Então, vemos aqui, o candidato foi bem na prova, primeira ideia. Foi aprovado para a próxima etapa é a segunda ideia, que foi conectada pela conjunção portanto. Nem sempre para ver a coesão textual é necessário aparecer uma conjunção. Por exemplo, na frase vim, vi, venci, aqui ainda temos a conjunção e, mas aqui nós temos o sinal de pontuação, né, a vírgula. Então, há uma progressão, uma sequência. Não dá para falar venci, vim, vim, porque há uma ordem lógica, né, uma coerência. Primeiro vi o bote, depois o navio naufragado. O termo depois, esse advérbio aqui, de tempo, mostra qual é a sequência em que aí o narrador, a pessoa, viu. Então, primeiro viu o bote, depois o navio naufragado. Não foi o inverso. O depois está determinando qual é a ordem, a sequência. Coesão textual por elipse. Elipse é a figura de linguagem que omite geralmente um verbo ou um termo referente na segunda vez que ele é referido. Então, por exemplo, o candidato leu com calma as instruções, respondeu com atenção às questões, portanto, se sairá bem. Aqui nós temos a omissão do termo o candidato duas vezes, que olha só como o texto ia ficar cansativo e repetitivo. O candidato leu com calma as instruções, o candidato respondeu com atenção às questões, portanto, o candidato se sairá bem. Então, fica incoeso. Coesão textual por substituição. Para evitar repetição, o termo referido é substituído por outro. Então, o bom aluno estuda antes da prova.
termo referente. O bom candidato para a seleção de aprendizes, marinheiro, também. Então, o também está referindo a estuda antes da prova, é o termo referido. O marinheiro limpou a proa. Ele também levantou a âncora. Então, para não repetir, o marinheiro limpou a proa, o marinheiro também levantou a âncora, a gente substitui o termo o marinheiro pelo pronome ele. Aqui nós substituímos um trecho, né, da oração pelo também. Coesão textual referencial. Essa coesão textual referencial é a que mais cai na prova. Lembrando que coesão textual é fundamental nós sabermos os tipos e como é estruturado cada tipo, como é organizado, para que nós consigamos fazer uma boa produção de texto também. Então, a coesão textual referencial está relacionada ao uso de pronomes e advérbios para encadeamento de ideias. E são de dois tipos. Então, o primeiro tipo é o anafórico, que se refere ao termo anterior. Então, ó, dica: anafórico começa com AN. Anterior também começa com AN. Então, para você não confundir o anafórico com o catafórico, é só observar o início da palavra. Então, anafórico, anterior. Ambos começam com AN. Então, a finalidade é recuperar, atualizar semanticamente um elemento que já estava no texto, com todas as informações de que ele já se revestia. Passa o candidato que estuda. Então, o que é o pronome relativo que está se referindo ao termo o candidato. Então, é um termo anterior. Então, é um referente anafórico. Aqui, já o referente catafórico, ele tem a função de sinalizar, é diferente. O anafórico, ele recupera. O catafórico sinaliza um termo que ainda vai aparecer no texto. Exemplo: eu te dou apenas um conselho, estude muito para a prova. Então, esse um conselho, aqui nós temos um aposto, né? Ele está se referindo ao quê? A um termo que ainda vai vir. Ele está sinalizando qual é o conselho. Estude muito para a prova. Hora do exercício. Novamente, se você quiser anotar as respostas, pause o vídeo que eu já explicarei a resolução. Então, a questão 15 foi retirada da prova de Fuzileiros Naval do ano de 2017. Esta questão, vocês poderão observar aqui, são frases que foram retiradas, né, do texto da prova. Esse símbolo aqui, ó, significa parágrafo. Então, essa foi retirada do 5º parágrafo, esta no 7º e esta do 9º parágrafo. Este tipo de questão aqui, se você quiser, você pode retomar a leitura no texto. Porém, não há tanta necessidade assim. A gente consegue, somente pelo enunciado aqui, analisar a questão. Mas se você tiver muita dúvida, você pode voltar no texto. Preferência ler um parágrafo antes e um depois para você se situar mais ou menos o que significa, né, o que está sendo abordado naquele trecho. Então, leia os fragmentos abaixo. O autor é quem escreve, mas o livro é de quem lê, e isso de uma forma muito mais abrangente. Então, o isso, ele é um elemento de coesão. Ele está retomando o quê? Ele está retomando o de quem lê. Então, ele tem a função de retomar. Próximo enunciado. Dias atrás, gravei um comercial de rádio em prol do Instituto Estadual do Livro, em que falam os leitores exatamente isso. E aqui eles continuam o que ele fala. O isso ele está falando o quê? Ele está retomando alguma coisa que já foi dita? Não. Ele está falando, sinalizando o que foi que ele falou no comercial da rádio. Próximo enunciado. As coisas em seu devido lugar, mesmo que para isso tenha roubado o livro de uma garota sem perceber. Então, as coisas em seu devido lugar, mesmo que para isso. O isso está retomando o quê?
as coisas em seu devido lugar. Então, a função de recuperar, né, essa expressão. Agora a pergunta da questão 15. A pergunta tá aqui, ó, nessa parte. Então, quanto aos processos coesivos, as palavras destacadas possuem, de acordo com o contexto em que são empregados, respectivamente, valor. Então, qual é o valor? Né? É anafórico ou catafórico? Lembra da dica do AN que eu falei? AN quer dizer anterior. É quando retoma um termo anterior. E qual é o valor que começa com AN? O anafórico. Então, aqui, o primeiro enunciado, ele retoma um termo anterior, então vai ser anafórico o valor dele. Nisso, a gente já elimina a questão B, a alternativa B, desculpa, a alternativa C e a alternativa E. Então, nós temos a alternativa A e a alternativa B. Lembrando que a resposta aqui aparecerá na mesma ordem que o enunciado, tá? Então, não podem confundir. Aqui o isso, ele está retomando alguma coisa? Não, ele está sinalizando, então ele é uma catáfora. Então, é um termo catafórico. Então, não pode ser mais a A, porque a A fala que os dois são anafóricos. E para confirmar, a última, o isso, ele está retomando o quê? Ele está retomando as coisas seu devido lugar. Então, que retoma um termo anterior é uma anáfora. Então, a alternativa D de dado. Muito bem. Então, façam os exercícios da lista e bons estudos. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!